Amém. Deus os abençoe, irmãos. É muito bom estar com vocês mais uma vez e eu creio que Deus nos dará mais um pouquinho. Cada um que dá uma palavra expressa sua fé na mensagem, sua fé no profeta. Diz, por que não sua fé em Deus? Porque Deus está no profeta, Deus está na mensagem. Então você tem que expressar sua fé onde Deus está. Tem gente que expressa sua fé num pedaço de pau, de ouro, prata, porque eles creem que o Deus deles está ali. Mas nós expressamos nossa fé naquilo que cremos. Cremos num profeta e cremos na mensagem, certo? A mensagem mostra estas realidades todas para nós. Deus abençoe cada um de vocês. É bom ter vocês aí de Castro e mais Tibagi. Castro, Tibagi, Gravataí e Franca. Deus abençoe. E as visitas também aqui de Curitiba. Deus te ajude, Deus te abençoe. Nós sempre é um grupinho assim, mas é bom saber onde Deus está. Porque não é por ser poucos, mas é porque a palavra revela para você onde Deus está. Se você tiver a facilidade de captar a palavra, você estará captando Deus, porque a palavra é Deus. Amém? Vamos em 1 João capítulo 4, versículo 6. Deus abençoe os nossos amados irmãos pela internet, aí por todo o Brasil, e também minha família ali em Franca. Deus abençoe. É bom, como é bom ter todos conosco nesta hora. Aqui está um pouquinho frio, mas para esse lado aqui esfria mais. E nós vamos descendo, vai esfriar mais ainda. Mas se Deus nos ajudar, onde esfriar mais, nós levamos mais um pouquinho de calor. É o calor da palavra, tem muita gente que nem entende isso. É o calor da palavra que nós carregamos. Amém. Vamos a esta leitura. 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Diga comigo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Grande Criador, pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, enquanto falamos da sua palavra, que o Espírito Santo possa mover no coração deste povo. Todos esses que aqui estão e os que estão pela internet nos ouvindo, e aqueles que ouvirão a mensagem através de CDs, DVDs, MP3, que o Espírito do Senhor abra o coração deles e revele a cada um aquilo que eles precisam saber para a hora que estão vivendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero tomar 3 palavras. Não o regente. Cada tempo que Deus tem trabalhado, Ele trabalha através do ser humano. Por isso é difícil identificar Deus. Porque se cada pessoa que tivesse Deus, tivesse uma luzinha na cabeça, mostrasse alguma coisa diferente, mas todos os homens de Deus foram mortais. Então era difícil as pessoas ver Deus desde o princípio. E como não é diferente hoje, para ver Deus em você, você não tem uma luzinha para mostrar para eles na cabeça, mas você tem na palavra. A luz na palavra está acima de tudo. Irmão Brana teve uma luz que o vindicou, porque ele era o profeta do dia.
Mas aquela luz agora não está mais sobre ele, está dentro de nós, porque ele já partiu. Você não pode dizer que aquela luz está lá sobre ele. A luz fica para aqueles que crêem naquela mensagem, naquele dia. E uma coisa como uma advertência: não o rejeite. Se o povo tivesse aceitado Noé, pelo menos tinha enchido a arca de gente, ao invés de animais. Mas como no tempo que Deus trabalha, talvez os animais sabem mais do que os homens. Toda a vida foi assim. O animal detecta um terremoto primeiro que o homem, primeiro que a ciência. Mas os homens não. Os passarinhos detectavam o juízo, mas os homens não. Então Noé era o homem de Deus do dia, que ele sabia, vai chover qualquer tempo. E para Noé não importava se é 50, 100, 200 anos, só sei que vai chover, falou que vai. Agora, vai chover num tempo que não chovia. Hoje nós falamos, vai chover, mas hoje já chove. Mas naquele tempo não chovia. A terra era regada por um vapor que subia dela. Mas Noé pregou, vai chover. E as pessoas rejeitaram. E por rejeitar, sempre Deus põe alguém lá dentro. Deus não volta com a arca vazia. Ele sempre tem alguém. E Deus não está em busca de muita gente. Deus está em busca de caráter. O que Deus quer ver em nós até hoje não é o que nós somos, o que os outros queiram ver em nós. É o que Deus quer ver, caráter. O que você fala, você cumpre. Você é a pessoa cristã. Você ama a Deus. Você é uma pessoa fraca. Você é humano. Você sabe de tudo isso e Deus sabe muito melhor o que nós somos. Então, estamos aqui para mostrar ao mundo que Deus está vivo em cada um de nós. E não está apenas em palavras, Ele está vivo em ações. Em cada tempo teve uma ação. No Egito, a ação foi sangue no umbral da porta. Mas para atravessar o mar tinha que abrir. A ação de Deus foi abrir o mar. A ação de Deus no tempo de Josué foi derrubar os muros de Jericó. E assim, a ação de Deus no tempo de Jesus foi morrer como um homem. Deus morrendo como um homem na cruz. A ação de Deus no Pentecostes foi vindo em forma de fagulha de fogo e esparramar sobre a sua igreja naqueles dias em Jerusalém. E a ação de Deus nos dias do irmão Branham era Deus vindo num homem outra vez. Deus se confinando apenas numa pessoa, num homem. Porque sempre é assim, Deus confinou em Cristo, depois na igreja. Deus se confina em Branham, depois no povo que crê em Branham. Deus confinou-se em Jesus, depois no povo que crê em Jesus. Deus confinou-se em Branham, depois no povo que creu em Branham. Amém. E eu estou satisfeito por crer. Estou satisfeito por aceitar. Isso daqui é muito importante. Eu quero que vocês dêem toda a atenção, que é importante para nós. É importante saber como Deus vem trabalhando e nós estamos captando Deus. Eu estou vendo Deus. Não é só cantar, eu vejo Deus. É ver mesmo. É ver Deus na palavra, é ver Deus no homem, é ver Deus em cada um de nós, é ver Deus na pregação. O homem é mortal, mas a palavra é eterna. Isto é o que ajuda e alegra nosso coração. Não rejeite. Todos que rejeitaram, pereceram. E nós estamos num tempo de aceitação e rejeição. Todos que aceitarem, se salvarão.
Todos que rejeitarem estarão perdidos. Então não o rejeitem. Aqui está falando de uma pessoa. Se vocês notarem, está falando de uma pessoa. Porque está falando não o rejeitem. Eu vou ler para vocês, para mim comentar um pouco. O sexto selo, 223. Presta atenção. E quero que esperem até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Duvido muito que hajam visto e que tem sucedido. O que tem sucedido? Duvido muito. Vamos repetir, olha para você ver. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Agora, se o irmão Brana duvidava, é porque aquilo era verdade. Em outras palavras, vocês não estão vendo. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga: eu o vejo. Não o rejeitem. Irmão Brana esperava, em sua reunião, não aquele tipo de perguntas que ele recebeu, mas ele esperava alguém que... Ele diz: vamos esperar até amanhã. Está aqui. Esperem até amanhã. Perguntas e respostas sobre os selos, depois, que era o amanhã, domingo de manhã, que ele ia pregar e responder aquelas perguntas. Então, espere até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando. É um mistério. Está operando, mas as pessoas não estão vendo. É um mistério que a coisa está operando. E as pessoas na reunião, mas vocês não estão vendo. E se eu dissesse, pode estar acontecendo alguma coisa agora, e você também não está vendo. Agora, porque isso daqui é do tempo do irmão Brana, mas eu quero falar de hoje. Pode estar acontecendo alguma coisa agora, um mistério que tem estado operando, já faz 10 anos que esse mistério está operando no Brasil, e eu duvido que as pessoas tenham visto. 10, 11 anos que esse mistério está operando. Nos dias do irmão Brana, era a revelação dos selos durante aquela semana, e eles não estavam vendo. Agora é o tempo da noiva. Duvido que vocês estejam vendo. Isso eu vou dizer, duvido que o mundo da mensagem, o povo da mensagem, porque vocês aqui é diferente. Nós estamos numa melhor posição, se você pudesse entender, do que o tabernáculo Brana em Jeffersonville. Uma melhor posição. Porque eles lá não podiam ver. Irmão Brana diz: duvido. É porque eles não viram. Se o irmão Brana duvidava, eu vou falar: não, o irmão Brana duvidou, mas ele estava errado. Não, ele duvidou que aquele povo tinha visto, porque não viu mesmo. E eles não viram até hoje, porque tem gente que vai nos Estados Unidos buscar alguma coisa. Eles vão lá buscar mensagem, eles vão lá buscar doutrina, eles vão lá buscar companheirismo só para dizer, é na terra do profeta. Irmãos, não adianta mais você ir onde não tem o profeta mais. Não adianta mais você ir num lugar onde Deus já saiu. As pessoas não percebem isso. Irmão Brana mostrou no seu dia.
Ele diz, você sabe por que a Alemanha, a Inglaterra está do jeito que está? Porque rejeitou o seu dia. Você sabe por que os Estados Unidos está do jeito que está hoje? Porque rejeitou o seu dia. Não viram. Os que viram, para mim, os que viram morreram. Os que nós sabemos que estão vivos hoje, que andaram com o irmão Brana, que comeram com o irmão Brana, que é uma satisfação ter um companheirismo com um profeta. É maravilhoso, mas não vê. Esteve no tabernáculo Brana, na pregação dos selos, e não viram. Eu não estive lá pessoalmente, eu estava lá. Você estava lá. Esse é o mistério que está acontecendo agora entre nós. Nós estávamos lá, não pessoalmente, estávamos nos lombos de William Branham. Estávamos, para falar mais claro, nos lombos do sétimo anjo. E é por isso que quando o mistério passa por perto de nós, nós vemos. Então nós estamos numa melhor posição, e tem gente que vai nos Estados Unidos, traz doutrina de lá, que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar trovões, para revelar novo nome, para revelar sétimo selo. Adiante nos Estados Unidos para trazer uma doutrina dessa? De alguém que vai ressuscitar para revelar quando nunca aconteceu na terra. Alguém ressuscitar para revelar alguma coisa. Não vai acontecer. Essa é uma doutrina que saiu dos Estados Unidos, da terra do profeta, do tabernáculo Brana, do profeta, depois que o profeta morreu. Isso mostrou claramente que o irmão Brana tinha morrido e que Deus levou o irmão Brana e até o espírito que estava ali. Porque quem ficou esperando o irmão Brana voltar para poder revelar alguma coisa. E não vai acontecer mais. Certo? Não vai acontecer. A gente tem certeza que não vai acontecer isto, porque foi revelado nos dias do irmão Brana, e o irmão Brana diz: está acontecendo um mistério, eu quero mostrar para vocês amanhã, que está acontecendo um mistério que durante toda esta semana, e duvido que vocês estejam vendo. A gente pode pregar isso daqui sempre, sem falar mal dos irmãos dos Estados Unidos. Só que o irmão Brana disse que eles não viram, por isso fizeram a doutrina que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar. Depois de 35 anos, nós começamos a ficar sabendo que o irmão Brana já tinha revelado tudo. Depois de 35 anos, irmão. Quase o período do juízo. Quase que foi o período concreto do juízo, quando nós recebemos a luz que o Cordeiro tinha saído do trono em 2001, 2002. E os selos foram revelados em 63, 40 anos depois. Houve um juízo que caiu sobre o povo. A cegueira que o irmão Brana diz: duvido que vocês estejam vendo algo que está acontecendo. O mistério que está acontecendo aqui no nosso meio esta semana. E eles não sabiam. Agora, o que o irmão Brana esperava? O irmão Brana esperava ter um igual nós. O irmão Brana não teve um igual nós nos dias dele. Mas nós também, se o irmão Brana esperasse ter um igual nós, há 12, 13 anos atrás, não valia nada também, nós não sabíamos nada. Estou dizendo que irmão Brana desejava ter um naquele dia, igual a nós hoje. Hoje que está vendo, ele desejava ter um.
Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido, porém, é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga. E nós não estávamos lá. Mas nós estamos aqui vendo essas coisas que quem estava lá não vê até hoje. Porque Deus saiu de lá. Deus não trabalha com os Estados Unidos. Deus não trabalha. Você pensa que Deus trabalha com pregadores da Inglaterra? Deus não trabalha mais. Deus não trabalha com pregadores da Alemanha. Espera lá, ué. Mas está cheio de igreja. Deus não trabalha. Tem tanto lugar que está sem Deus, que Deus não está trabalhando com a mensagem da hora, porque eles estão comendo o maná de ontem. E Deus está dando algo hoje para eles, mas eles não querem, eles não ouvem. Então Deus vai mudando de nação. E o evangelho vai acompanhando o sol. E tinha que sair dos Estados Unidos. E nessa noite escura que vivemos, que não é amanhecer, não é entardecer, é depois da meia-noite, quase de manhã, de madrugada, quando a coisa está escura, escureceu os intérpretes da mensagem, os ministros que trouxeram a mensagem dos Estados Unidos para cá, tudo escureceu, a mensagem está escura, ninguém conhece a mensagem como ela é. Nos dias do irmão Branham está esperando. Escuta aqui, isso daqui você tem que individualizar a coisa. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido, porém é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém, eu tenho esperado que alguém, eu não vou falar nome, mas tinha um irmão fulano de tal lá, irmão Branham esperando, será que alguém vai vir falar para mim? Alguém vai vir dizer, irmão Branham, eu vejo. Está aqui, ó. Oh, o irmão fulano de tal andou com o irmão Branham, pôs a camisa de cor tal e xadrez e tudo cumpriu naquele dia, no Monte Pôr do Sol. E quando os selos foi pregado, eles estavam na reunião, provável que estavam. Podia estar com a mesma camisa, mas não resolveu nada. Um irmão que trouxe um vídeo para nós, para mostrar que Deus estava tanto no irmão Branham, que quando o irmão Branham saía da tenda, lá na caça, saía de um torvelinho, aí o irmão Branham entrava, aquilo sumia. Deus fala através de torvelinhos. Irmão Branham ficou esperando, e esses irmãos, nenhum deles, nenhum de Jeffersonville, nenhum de Tucson, nenhum do Canadá, nenhum do México, tem estado esperando que alguém diga. É um mistério que está acontecendo aqui. E eu vou aguardar até amanhã, porque eu tenho estado esperando que alguém diga, eu o vejo. Para a tristeza do profeta, ninguém chegou. Ninguém diz, eu vejo os trovões revelados, irmão Branham. Agora eu vi que o Cordeiro saiu do trono, irmão Branham. Ninguém chegou para ele. Tem coisas boas, simples assim. Eu já preguei uma mensagem, eu o vejo. Estou pregando a parte depois desse pedacinho. Não o rejeito. Eu o vejo. E todo mundo da mensagem está esperando num figurão dos Estados Unidos, que vem aqui no Brasil e diz, irmãos, eu vi os trovões. E
todo mundo que vem para o Brasil, os brasileiros ficam esperando. Quem sabe ele vai pregar isso? Quem sabe ele vai falar que são os trovões? Quem sabe ele vai pregar o que é o sétimo selo? Quem sabe ele vai falar sobre a visão da tenda? E nada, não fala nada. Por quê? Não adianta vocês ir buscá-lo, gastar dinheiro, pagar hotéis 5 estrelas para eles. Deus vem na manjedoura, Deus posa numa casa de pau a pique. Mas vocês precisam gastar mesmo. Vocês são orgulhosos, você só quer ter gente grande ao seu lado, então pague para tê-los sem luz. Nenhum destes, até hoje, 40 anos depois, mais de 40 anos, que o irmão Brana pregou os selos, até hoje não tem um que diz, eu vi. Irmão Brana está esperando, eu vejo. Eu quero que alguém, eu estou esperando alguém chegar e dizer, irmão Brana, eu vejo. Alguém chegar e dizer, eu vejo. Se chegar a dizer, parece que o irmão Brana sabia, olha, não vai ser aqui. Porque o irmão Brana diz esta outra parte, não o rejeite. Se alguém disser, eu vejo, não se alguém disser, eu vou revelar os trovões, eu vou revelar o sétimo selo, eu vou revelar a visão da tenda. Não. Se alguém disser, eu vejo que os trovões foram revelados, que a visão da tenda já aconteceu, que o novo nome é Brana. Eu vejo. Não o rejeite. Ah, mas rejeitaram Noé, mas morreram afogados. Rejeitaram Moisés, mas morreram afogados também, no Mar Vermelho. Rejeitaram Jesus, mas morreram. Rejeitaram Brana, mas morreram. Vocês podem ver que aí a morte vem espiritual. Rejeitaram, mas morreram. Não é uma morte física, não é aquele que o irmão morreu. Vamos cantar, irmãos, ele gostava muito. Somente crer. Não, irmãos, ninguém canta. Por quê? Tem hora que você quer cantar somente crer, mas para o defunto, ele não escuta mais. Você tem que cantar agora para os vivos. Irmãos, é somente crer. Você não tem que fazer mais nada, é somente crer. O irmão Brana diz aqui, eu estou esperando toda esta semana neste escuto. Estou esperando que alguém diga, eu o vejo. Não o rejeite. Agora, não precisa eu. Toma um dos meus discípulos. Eles poderão dizer para quem andou com o irmão Brana, eu sei o que é os trovões. Não precisa eu. Irmão Brana não precisou defender, usou boa sorte. E você mesmo defende. Não precisa eu. Precisa somente um discípulo meu. Aquele que crê. Encontra com alguém lá dos Estados Unidos e faz uma pergunta. Irmão andou com o irmão Brana? Sim. O irmão sabe o que são os trovões? Ah, irmão, quando o irmão Brana falava dos trovões, diz Pierre Green, ele falava de uma visão, de um acontecimento futuro. Então, o irmão não viu também, irmão? Irmão, eu sei o que são os trovões. Aí tem que dar uma risadinha sarcástica, talvez nem seja, né? Talvez nem seja. Mas, se eu que andei com ele, não sei, você vai saber alguma coisa. Se eu que cacei com ele, dormi com ele. Se eu que vi a manifestação do Torvelinho lá perto dele. Que coisa! Eu não vi, então você viu.
E dá uma paradinha aquele pregador e pergunta para a congregação: com quem vocês vão ficar? Eu andei com o irmão Brano, eu comi com o irmão Brano, eu dormi com o irmão Brano, eu cacei com o irmão Brano, eu pesquei com o irmão Brano, e eu estive no tabernáculo Brano quando ele pregou os 7 selos, e eu não vi os 7 trovões. Esse irmão aqui não andou com o irmão Brano, não dormiu com o irmão Brano, não caçou com o irmão Brano, não pescou com o irmão Brano, e está dizendo que viu. Em quem você vai crer? Nele ou em mim? Te garanto que a igreja diz: é você que eu vou crer. Você que andou com o irmão Brano. Osmar não andou. Eu vou crer em você. Eu vou escolher você para ser meu apóstolo, meu pastor, o apóstolo do Brasil, para eu mandar dízimo para ele, chalerá-lo um pouquinho, para ver se ele vem e faz mais do que aquilo que eu te dei. Eu vejo. Não o rejeite. Oh, meus irmãos, se você não viu, eu estou dizendo que eu vejo. Estou dizendo que eu vejo com provas na mensagem. Não estou dizendo que eu vejo simplesmente para te enganar. Estou dizendo que eu vejo porque está escrito. Jesus provou através de está escrito. E eu tenho que provar através do está escrito. Eu sei que está escrito que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Essas mensagens, esses parágrafos, era como São João 3,16, que de primeiro nós ficava só São João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira. Hebreus 13,8, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre ou eternamente. Sempre aqueles versículos. Isso daqui agora, trovões, Laodiceia 38, é que nem Hebreus 13,8. Tem que estar na nossa língua, sempre. Laodiceia 38. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Está escrito que foram revelados. Eles são as revelações contidas nos 7 selos. Isso é o que diz o William Branham, não sou eu. Eu não andei com o irmão Branham, mas você andou, ouviu ele pregar e não viu. Eu não andei, eu não estive ouvindo ele pregar pessoalmente, mas o Espírito Santo, que estava revelando isso para ele, revelou para nós nesse dia. Eu vi. E Deus sabe que eu não digo que eu vi para ser maior que os outros, não. É porque o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Estou esperando que alguém chegue e diga: eu vejo. Não o rejeite. Se o irmão Branham pudesse falar para vocês da primeira e segunda etapa, para vocês do Canadá, do México, dos Estados Unidos, da África. Tem um homem, achei um homem que viu. Se o irmão Branham pudesse falar, ou tem um homem que está vendo isso, ou que eu preguei o 6º selo, e eu estava esperando alguém para dizer: eu vejo, e eu não encontrei até hoje. Se o irmão Branham pudesse levantar e dizer: agora eu achei. Se ele pudesse levantar, mas ele não vai levantar para dizer: olha, é o fulano. Ele não vai levantar. Se esta mensagem não valer para você, nada mais vai valer. É como aquele rapaz: manda que vai lá na casa dos meus pais para avisar meus irmãos que eu tenho mais gente incrédula que nem eu, que vai vir para o inferno que nem eu vim. Pai Abraão, manda alguém lá falar para eles não vir para cá não. Pai Abraão diz: não vai ter jeito lá não, nem Brana, nem ninguém mais. Ninguém vai lá dizer nada para eles, porque lá eles têm a mensagem. Eles têm pregador que sabe disso. Naqueles dias, a voz diz: lá eles têm Moisés, eles têm os profetas. Creiam, mas eles não crêem. Hoje temos a mensagem. Pentecostais se tornaram cegos, porque tem a Bíblia na mão,
E não tem uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não tem uma. Como que vocês foram enganados, teólogos pentecostais? A vossa própria teologia diz que não pode formar uma doutrina baseada num só versículo. E não tem mais nenhum versículo além de Mateus 28, 19. E de ensinar as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem mais nenhum versículo. E vocês, por não saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deu qualquer coisa para o povo. E vocês, povo da mensagem, por não saber o que é os trovões, diz qualquer coisa para a igreja e elas engolem, elas comem isso. Mas chegou o tempo do povo ser esclarecido. Graças a Deus! Até parece que a gente está bravo. Eu estou rindo por dentro. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para revelar cada eleito e tirar estes eleitos do engano da ressurreição isolada, do engano daqueles que estão dizendo que o sétimo selo não foi revelado. Eles não viram. Ou se eu tivesse lá, eu ia dizer, com esse espírito que eu tenho hoje, com essa revelação que eu tenho hoje, quando o irmão Brando dissesse assim, olha, eu estou esperando que alguém venha e diga, eu vejo, irmão Brando, eu vejo. Se eu tivesse lá com o espírito que eu tenho hoje, com a fé que eu tenho hoje, com a revelação que eu tenho hoje, eu diria, eu vi, irmão, eu estou vendo isso. Aleluia. Isso é bom. O que você quer mais? Agora, outro pontinho que eu achei importantíssimo, que dá para fazer conta, é o sexto selo 224. Isso é da primeira tradução de Goiânia, não é dessa nova agora não. O que eu estou lendo hoje é da primeira tradução de Goiânia. Sexto selo 224. Daqui a 1 hora é possível que essa misericórdia já não seja estendida. Espera lá, o homem está pregando o sexto selo. Daqui a 1 hora o culto devia terminar. Que já estava no final do culto. Daqui a 1 hora, se você souber, irmão Brana, vem e diz aqui. Agora eu tenho que encontrar, né, irmão? Deixa eu ver. Pois não conheceram o mensageiro. Talvez eu vou falar que eu não marquei isso aqui. Eles criticam pela última vez. Eles não conseguirão. Deixa eu ver se... É tão tremendo essas coisinhas. Enquanto me vem assim, eu vou marcando, depois eu confundo tudo aquilo. Ele diz, não há tempo para a redenção. 126. Almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. 126. Eu vou ver se é isso. Talvez nem seja isso daqui, o que eu estou querendo. Não é isto. Ainda não é. Meu Deus, haverá um ministério. Almas encarceradas 84. É 84. É assim, tem hora que vai um tempinho, a gente é humano, não dá conta de tudo. 84, só que eu quero ler só um pedacinho. Para vocês verem como que o sexto selo, como que combina. Isso daqui, ó. Daqui a 1 hora é possível que essa misericórdia já não seja estendida. Está dizendo para as pessoas, vocês não querem ser batizados? Venha ser batizado agora. Porque daqui a 1 hora, pode essa misericórdia já não estar mais liberada. Porque irmão Brand disse que no sexto selo, o Cordeiro saiu do trono. Foi aqui. Foi aquele acontecimento, Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann. Aquele acontecimento era 5º e 6º selo. Falta parte, sim, do 5º selo, que são 144 mil, ainda. Falta parte do 6º selo, que ainda vai escurecer mesmo. Lá escureceu,
Foi a lua, um eclipse que deu para mostrar que aquilo já era um acontecimento do dia, do sexto selo. Porque Deus estava revelando sua palavra naquele dia e as pessoas não estavam vendo isso daqui. Porém, sob o sexto selo, onde soaram estas trombetas. E recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Então já havia deixado o propiciatório. Porque sua obra de redenção havia cessado. Quando as trombetas soaram sob o sexto selo, foi exatamente ali onde o Cordeiro apareceu. E não era mais cordeiro, era leão. O Cordeiro apareceu. E para você identificar ele agora, João, não chores, o leão venceu. Aí João olhou para ver o leão, mas não tem leão aqui, senhor. E para identificar uma mensagem dessa, tem que ser revelado, não tem cabimento. Porque Deus fala uma coisa e mostra outra. João, não chore, o leão venceu. E João olhou para trás, para ver o leão, viu um cordeiro ensanguentado. Quem que tem um profeta para ensinar isso para nós? Nós não ia saber nada. É só um profeta, aí o irmão Brana vem e mostra, sabe o que é aquilo? É porque tinha 7 eras da igreja para aquele cordeiro. Mas quem venceu foi o leão venceu. Mas tem 7 eras da igreja que ainda está debaixo do sangue, é o cordeiro. Mas e agora? Agora, olha o cordeiro aparecendo em cena. E você olha nele, ele é Apocalipse 10, 3. O leão. Apocalipse 5. Ó, o leão venceu. João foi olhar, era cordeiro. Apocalipse 10, todo mundo esperando o cordeiro. Irmão Brana falando aqui. O cordeiro apareceu em cena. Se você unir o cordeiro apareceu em cena. Ele diz, mas vocês montam parágrafo. Enquanto eu estiver montando e a vaca estiver comendo capim na terra, tá bom. O do quando você monta parágrafo, que o irmão Brano vai ressuscitar para revelar selos, trovões, e faz um quadro de uma vaca comendo capim em cima da árvore. Isso é pior. Mas enquanto eu posso fazer um quadro, ir para Jeová, Jirê, terceira parte, parágrafo 99, ele mostrou o cordeiro ali. Ali era o cordeiro. O 100, ele revelou o cordeiro. Tanto Jesus era o cordeiro, como o 7º anjo, Brana, era o cordeiro. E quando soou estas trombetas, no 6º selo, que veio Mussolini, Hitler, Stalin e Eichmann, e mataram os judeus, o cordeiro apareceu em cena, revelado através de quem? Brana. O cordeiro apareceu em cena, mas você vai ver esse cordeiro que apareceu em cena, que nasceu em abril, era o cordeiro que apareceu em cena. Mas o que ele é? Ele é Apocalipse 10, 3, o leão. Ele brada como um leão, ele abre os selos, ele revela os mistérios. Quando a gente vê isso tem que ficar bobo mesmo, não tem jeito. Daqui a 1 hora, é possível que essa misericórdia já não seja estendida. Irmão Breno estava dizendo lá, e nós ficamos, não, irmãos, a misericórdia está estendida para você. Vamos, aceita. A misericórdia é a pregação da hora. É o que Deus está fazendo, é o que Deus está dando, é o alimento que Deus está dando, e você não vê. Oh, eu espero que alguém diga, eu vejo isso. Eu vejo do jeito que está sendo pregado. Nós todos, eu não estou te dizendo que nós estamos em melhores condições do que o Tabernáculo Brana. Irmão Brana teve a visão da noiva do dia dele. A noiva da América era uma bruxa. E ele falou, Senhor, é uma coisa dessa que estamos preparando para o Senhor. Quase desmaiou. É uma coisa dessa. Despida. Como pode? Era a noiva do dia. Aí Deus falou para ele, espera um pouquinho, Brano. Eu vou passar ela outra vez, porque ela é alfa e é ômega.
É alfa dos dias de Paulo, Pedro, e ela é ômega. Se pudesse relatar esse ômega de onde é, porque o irmão Branham é do entardecer. Essa noiva, ela é ômega. Aleluia. Oh, Deus. Nós deveríamos ser mais satisfeitos, mais prazerosos. Não é em ter muita gente, não. É ter revelação. É ter luz. É isso que deve mandar para nós. Não é nem a nossa posição. O que vale me ser pastor se eu não tenho uma luz dessa? É melhor carpir café. Vai plantar batata, VPB. Não tem essa revelação, simplesmente usamos o dízimo do povo, comemos o dízimo do povo, sem dar luz para o povo. Agora, depois que você dá luz, então esse povo tem prazer de te sustentar, de dar o que é devido à vida cristã, o dever cristão. Eles têm o prazer, mas o pregador em si mesmo tem que pensar nisso. Se não sou um pregador que prega esta revelação, que diz para o povo, irmão Branham, para o povo do irmão Branham, olha, eu sou um daquele que o irmão Branham disse, aquele que disser que vê, não o rejeite. Ô irmão, eu sou um, eu vejo o cordeiro, eu vejo o cordeiro, eu vejo o leão, logo eu vejo o leão, eu vejo o cordeiro. Mas o que é? Ele é o mesmo. O cordeiro é aquele que morreu, mas o leão é aquele que venceu. Não tema, João, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o leão veio nos dias do cordeiro. Agora tem hora que eu olho, irmãos, está acontecendo coisa agora que muitos não estão captando também. E é verdade. Oh, Deus amado. O leão, Apocalipse 10:3, veio no tempo do cordeiro. Brana, cordeiro que nasce em abril. Jesus era cordeiro, nasceu em abril. Brana era cordeiro, nasceu em abril. E se você diz que é cordeiro e não sabe dessas coisas, você está sendo enganado. Nós estamos no fundo de casa aqui, né, rapaz? Uma gritalhada. Já vi um doido ali pregando no fundo de uma casa. Mas quando a gente vê essas coisinhas assim, não posso nem prosseguir, tem que parar por aqui. Porém, o 6º selo, onde soar essas trombetas, e recordem que ali é onde encontramos que o cordeiro apareceu em cena. Daqui 1 hora, pode que a misericórdia não seja estendida mais para você. Por quê? Porque agora é hora desse cordeiro aparecer em cena. E esse cordeiro aparece em cena com o ministério de leão. O leão apareceu em cena no tempo de João com o ministério de cordeiro. Agora o cordeiro aparece em cena no tempo de Brana com o ministério de leão. Ele venceu. O leão venceu. Deus é o leão da tribo de Judá. Ele venceu. E agora eu te mostro onde ele venceu, se não foi em William Branham. Ele venceu ali. Ele venceu num corpo. Não teve ninguém que pôde parar diante de William Branham. Deus estava ali vencendo. O leão venceu. O leão venceu as denominações. O leão venceu o falso companheirismo. O leão venceu, permaneceu ali. Era o leão. Ele venceu. Pai Celeste, obrigado, Senhor. A gente quase não fala nada do que lê, mas São João diz, nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E eu estou dizendo, se você é de Deus, eu estou dizendo que o irmão Branham disse, estou esperando que alguém diga, eu vejo, não rejeite. Senhor, eu sei que esse povo que me ouve é de Deus, e se tiver mais algum de Deus perdido por este Brasil, por esses países vizinhos que ainda é o tempo de ouvir esta mensagem do castelhano, do português,
É tempo de ouvir esta mensagem. Se é mais alguém, eu sei que o Senhor vai despertá-los para eles não ficar por lá, mas receber a palavra enquanto é tempo. Vencer o mal, porque o leão venceu. E agora o leão está em nós, já é vencedor. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.